Se você possui uma placa de vídeo da AMD que não seja da última geração, talvez você tenha boas notícias para receber neste momento. Então já pega a sua caderneta, vai anotando, porque a AMD meio que deixou de lado os usuários de RX 6.000 e 7.000 porque aparentemente vocês não deram dinheiro suficiente para AMD. Vocês também é complicado, né? A AMD aí passando maior dificuldade, vocês querem comprar a placa de vídeo de geração anterior e ficar recebendo suporte de software de última geração. Então nada de FSR 4 para vocês. Mas mesmo assim eu tenho boas notícias, porque parece que vai ter FSR 4 para vocês. É confuso? Sim, é confuso, mas parece que vai ter até para quem usa placa de vídeo NVIDIA, aquelas que não tem suporte para DLSS. E eu não acredito em você. Tá ficando interessante, né? Até pra quem não tem uma placa de vídeo AMD, tá interessante. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Só pra deixar claro, é óbvio que isso aqui não é uma benfeitoria da AMD. Isso aqui é basicamente mais uma das peripécias da comunidade. De novo esse papo? A comunidade do hardware conseguiu resolver mais um BO. Caso você não saiba, as placas de vídeo RX 6000 e 7000, que são RDNA 2 e RDNA 3, é porque às vezes fica nesse negócio de RDNA 2, aí ninguém sabe, fala o que é RDNA 2? RDNA 2 é as RX 6000, é a 6800 XT, a 6700 XT, lembra da 6700 XT? Lembra da 6750 XT? Pois é, essas placas são RX 6000. A RX 6600 também é uma RX 6000, uma RDNA 2. As RDNA 3 são as RX 7000. Aí só assim, mas quem tá preocupado? Tem uma RX 7600. Pois é, a RX 7600 é uma RDNA 3. Da 7600 pra 7900 XTX, a AMD decidiu que eles não iam dar suporte mais pro FSR na versão mais atual, então parou ali na versão anterior ao FSR 4, e quando lançou-se o FSR 4, saiu só para as placas de vídeo RX 9000. E eu falei que se fosse uma limitação técnica, eu acho que faz sentido, porque a própria NVIDIA faz isso. Então a NVIDIA fez isso, por exemplo, com as GTX. As GTX não tem suporte a DLSS nem Ray Trace. Quer dizer, elas rodam Ray Trace depois de muito tempo, mas o DLSS mesmo não é possível. Então o que acontece? As placas de vídeo NVIDIA GTX acabaram recebendo suporte via upscaling pela AMD, quando a AMD lançou o FSR, porque ele não necessita de um hardware específico para rodar. Mas o FSR 4 supostamente precisa de um hardware específico, porque ele precisa de inteligência artificial, porque justamente o FSR 4 ele traz um upscaling que lembra mais o DLSS, porque ele utiliza a capacidade de inteligência artificial e tudo mais para processar o upscaling, ou seja, rodar numa resolução maior, mas mostrar a imagem numa resolução nativa para você. Você tá rodando em Full HD, você bota para rodar, sei lá, em 720p, e aí com a reconstrução de imagem com auxílio da inteligência artificial fica muito mais clara a imagem. Então todos aqueles artefatos que a gente tinha antes, por exemplo, você tava em movimento, você vê aqueles borrão horroroso que aparecia, né? Essas imprecisões que aconteciam no upscaling, elas são muito minimizadas com o upscaling utilizando inteligência artificial. Se isso fosse uma limitação de hardware, até entenderia. Porém, é possível rodar o FSR 4 em RX 6000 e 7000, e a comunidade provou isso. A AMD, só para deixar claro que o suporte a FSR 4 foi vazado pela própria AMD, não intencionalmente, pelo menos é o que a gente sabe. Eles lançaram, os arquivos que eram open source e tal, e aí acabou vazando junto do FSR 4. E aí eles rapidamente tiraram isso do ar, só que caiu na internet e já era, né? Aí a comunidade foi lá e descobriu que era possível rodar FSR 4 com a instrução INT8, ao invés do FP8, que é o que roda nas RX 9000. E aí a equipe do OptiScaler, que é um software que possibilita fazer várias alterações relacionadas a upscaling e as técnicas que envolvem tanto para NVIDIA quanto para AMD, até para Intel agora, eles acabaram desenvolvendo aí, com a comunidade, uma solução para isso, que é rodar o FSR 4 e NT8, mesmo sem o lançamento oficial por parte da AMD. E a AMD já foi questionada sobre isso algumas vezes, a gente já fez vídeo falando sobre, mas eles não estão nem aí.
E vocês também parece que não estão nem aí, né? Então a AMD pode pisar na cabeça, desde que não seja a Nvidia pisando, pode pisar. Enquanto que o correto, a resposta certa deveria ser nenhuma empresa pode fazer isso porque você deu dinheiro pra ela. Mas sempre vai ter, assim, uma loja de pano para ser passado para AMD, porque a AMD, afinal de contas, ela protege os pobres e comprimidos. O quê? O que acontece? Nós tivemos atualização, agora chegando, né, o suporte completo para FSR 4 ou FSR Redstone. Não vai ter o FSR Redstone e tal, mas nós tivemos algumas atualizações sobre o FSR 4 para as placas mais antigas. A atualização veio do Videocards, aqui é a parte que eu já expliquei para vocês, mas tem a questão, as páginas da empresa sobre o FSR Redstone indicam que o upscaling FSR baseado em aprendizado de máquina está disponível em GPUs RDNA 4 e a lista de jogos compatíveis aponta para placas RX 9000 com Adrenalin 25.12.1 ou posterior. Isso não impediu a comunidade de implementar o recurso em hardware mais antigo. A equipe do OptiScaler fez um anúncio, especificamente para a versão FSR 4 e NT8 da série RDNA 2, rotulada como 4.0.2b. De acordo com a publicação, a atualização corrige o problema de ghosting observado nas placas da série RX 6000 e foi projetada para funcionar com os drivers Radeon mais recentes. Isso acontece porque para funcionar em RX 7000 era relativamente simples fazer. De novo, não é igual você só instalar o driver e usar, você precisa realmente fazer um esforço para entender. Não é super complicado, mas para quem não tem conhecimento pode ser difícil. É isso que o entusiasta não entende, só porque para ele é fácil, para todo mundo é fácil, mas não é. Então, o que acontecia? Para as RX 7000 era relativamente fácil, mas para a RX 6000 você precisava, além disso, fazer uma gambiarra, né, alterando arquivos do driver para ir pro OptiScaler funcionar ou trabalhar com versões de drivers mais antigas. Isso eles resolveram aparentemente nesse release. Usuários na mesma discussão do Reddit afirmam que versões anteriores do INT8 podiam apresentar artefatos em drivers atuais, enquanto o novo pacote supostamente elimina essa necessidade. Ao mesmo tempo, comentários na mesma discussão também indicam que alguns artefatos ainda podem persistir, portanto os resultados podem variar de jogo para jogo. OptiScaler fazendo AMD obra de Deus. O OptiScaler em si é uma ferramenta de modificação que pode substituir ou injetar upscalers em jogos que não suportam DLSS, FSR ou XeSS. Ele pode habilitar o FSR, mas também afirma que o suporte oficial é limitado ao RDNA 4. E é claro que é aqui que entram em cena as versões vazadas do INT8. Ainda não há nenhum sinal público de que a AMD planeje trazer suporte oficial ao FSR 4 para placas RDNA 2. Então tá aí, isso aqui é uma boa notícia porque resolve alguns problemas, né, de drivers para as placas mais antigas, dá uma facilitada. Então se você instalasse em versões mais novas, podia dar esses problemas adicionais. Se você está interessado em instalar o FSR 4 na sua RX 6000, tem vários tutoriais e são bem relativamente simples de fazer, né? Não é fácil, mas é simples de fazer, não é tão complicado e você consegue adicionar um suporte FSR 4 na sua placa. Alguns pontos importantes são, de novo, a gente tem a questão do ghosting aqui que aparecia, né? E que ainda pode aparecer, mas melhorou bastante no último release. E tem também a questão de que a performance do FSR 4 em placas que não são RX 9000, ele é um pouco menor. A vantagem é que você consegue, numa qualidade inferior à que você usava no FSR 3, por exemplo, rodar o FSR 4 com uma qualidade final superior. Então vamos supor que você rodava ali no balanceado. Você pode rodar no desempenho que a qualidade final é para ser equivalente ou até melhor do que a qualidade equilibrada do FSR 4, porque do FSR 3, aliás, né? Porque o FSR 4 ele trabalha de uma forma mais aprimorada. Ele é acelerado por inteligência artificial. Então tudo que tem de inteligência artificial é melhor. Eu ainda acho que é um grande vacilo da AMD. Isso aqui é o tipo de jogada de fabricante que fala assim, não, nós precisamos introduzir essa prática nos nossos consumidores de entenderem que a gente só consegue lançar esses recursos para versões mais recentes. Inclusive, eu já comentei aqui também que quem vai comprar uma RX 9000, já comprou, tá pensando em comprar, precisa pensar duas vezes, porque o suporte, a próxima interação do FSR, que deve vir pros consoles Xbox Series alguma coisa, que é o novo projeto do Xbox, que já esqueci de tão esquecível que é, ele deve utilizar uma solução FSR 4 para multi-frame generation e não me importo com isso, mas é fato que você vai comprar uma placa que na próxima geração já não tem suporte. E de novo, não, a Nvidia não é a coitadinha do coitadismo, ela já fez várias dessas. E por que não tem suporte FSR no Ray Tracing? Por que não tinha desde o começo? Porque isso foi uma vacilada deles. Eu consigo entender as razões, mas eu acho que deveria ter liberado, mas é só minha opinião. O suporte a upscaling, eles podiam ter feito um suporte upscaling para
para as GTX que fosse tipo FSR. Não ia ser tão bom quanto o DLSS, mas eles quiseram colocar o DLSS, até porque o DLSS na primeira versão nem era grande coisa assim. Mas o ponto é, todas as RTX suportam, pelo menos até este momento, os recursos de DLSS. Vai ser diferente com o DLSS 5, que eu duvido muito que vai ter suporte. Porém, não é um recurso como um Multi-Frame Generation, por exemplo. O Frame Generation foi adicionado nas RTX 40 e agora está disponível nas RTX 50 com o Multi-Frame Generation. Há discussões de se não era possível isso rodar nas RTX 40, mas a NVIDIA colocou um nível a mais de frame. Enquanto que na RX 9000, você ficaria só no Frame Generation e o Multi-Frame Generation. E de novo, aí não sou eu que acho. Isso foi o que a própria AMD, né, já declarou que vai ser um recurso para a próxima geração. A sua placa não é a próxima geração. Sua placa é a geração atual. Mas enfim, tá melhorando o suporte graças à comunidade. O pessoal reclama, mas você não fala da comunidade. Eu acho maravilhoso o trabalho que está sendo feito. Só que eu não posso comparar um recurso que foi feito na gambiarra, no bom sentido, né? Foi feito uma gambiarra do bem para fazer funcionar, de algo que é só você instalar o driver e sair funcionando, como é a solução, por exemplo, da NVIDIA. Então, desculpa aí, não dá para ficar passando pano para essas coisas. É muito bom, é muito bacana, mas não é algo que foi a fabricante que fez. E você já testou aí o OptiScaler, o FSR4 nas placas mais antigas? O que você achou do resultado? Não testou ainda? Tá pensando em testar? O que vocês acham da gente fazer de repente um tutorial? Serve? Ajuda? Será que vai ter o suporte ao FSR Redstone nas placas mais antigas? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.